A madrugada estava tão silenciosa que qualquer passo parecia um sussurro perturbador contra o chão úmido. Helena nunca imaginou que seria arrastada para fora de casa como se fosse um estorvo, como se aqueles anos de obediência, trabalho e lealdade não valessem absolutamente nada. Mas naquele instante, enquanto seus irmãos fechavam a porta atrás dela, como se estivessem trancando um animal perigoso do lado de fora, uma sensação inquietante invadiu seu peito. Algo naquela noite não era apenas injusto. Era errado, profundamente errado. Menos como se forças invisíveis estivessem imperando-a para um destino que ela não poderia evitar. O frio cortava seus braços como lâminas finas. As árvores balançavam de um jeito estranho, quase coordenado, como se observassem cada passo que ela dava. A casa onde crescera se transformava numa sombra distante. Enquanto Helena caminhava pela estrada de terra, tentando entender como seu mundo se despedaçara tão rápido. A mãe não interveio, o pai nem apareceu. E os irmãos? Bem, eles apenas queriam se livrar de qualquer problema que pudesse manchar o nome da família. Afinal, no final do século XIX, uma mulher abandonada era quase sempre condenada ao silêncio, ao esquecimento, ou ao pior. Mas Helena não estava disposta a desaparecer. Mesmo com o coração apertado, ela avançava com passos firmes. Havia algo estranho no ar, algo que mexia com sua respiração, uma espécie de murmúrio distante, como se fosse o eco de vozes que tentavam avisá-la de algo. Ela parou por um instante, sentindo um arrepio subir pela espinha, e virou-se. Nada. Somente a estrada vazia, iluminada pela luz cansada de um lampião, esquecido ao longe. E ainda assim, a sensação de estar sendo observada não passava. Quando olhou para frente novamente, viu o vulto da grande árvore que marcava o limite da propriedade da família. Aquele tronco enorme sempre teve uma fama estranha entre os moradores da região. Diziam que, há décadas, um homem fora encontrado enforcado ali, com os olhos abertos, como se tivesse visto algo terrível nos segundos antes de morrer. Helena nunca acreditou em histórias antigas, menos até aquela noite, porque, enquanto se aproximava, sentiu a temperatura cair de repente, como se alguém tivesse soprado gelo sobre sua nuca. Seu coração acelerou. Por algum motivo inexplicável, ela teve a impressão de que algo pendia entre os galhos mais altos. Algo que se movia de forma suave, quase imperceptível. Helena desviou o olhar, tentando afastar aquela sensação absurda, e continuou andando com passos rápidos. Sabia que, se ficasse parada ali, o medo tomaria conta dela de vez. E talvez aquilo fosse exatamente o que aquela noite sombria queria que acontecesse. Mais alguns metros adiante, sua respiração começou a falhar. O corpo pesado pela exaustão, pelas horas sem comer, pela perda devastadora da própria identidade. Quem era ela agora? Uma jovem expulsa por boatos, por suspeitas, por uma sociedade que julgava antes de ouvir. A injustiça queimava em seu peito, mas algo mais queimava também. Uma sensação de que aquele abandono era apenas o início de algo muito maior. O vento soprou novamente, dessa vez trazendo consigo o som distante de cascos batendo na estrada. Helena parou. A estrada era usada por poucos viajantes durante a madrugada, e os que passavam geralmente tinham razões obscuras para andar tão tarde. Ela se encostou à cerca, tentando observar entre a neblina que começava a se espalhar pela paisagem. O som ficou mais claro. Um cavalo aproximava-se, em ritmo constante, e a luz de uma lamparina balançava ao longe. A primeira reação de Helena foi se esconder. Afinal, sozinha, vulnerável e recém-expulsa, qualquer encontro poderia ser perigoso. Mas conforme a figura se aproximava, algo dentro dela insistiu para que não se afastasse. Era como se aquele encontro fosse inevitável, como se estivesse escrito muito antes de ela ser colocada para fora de casa. Um impulso estranho, quase como uma mão invisível tocando seu ombro, fez com que ela permanecesse onde estava. A carruagem diminuiu a velocidade, rangendo como um animal velho e cansado. O cavalo, um preto imponente,
bufava vapor pelas narinas. E então, da janela da carruagem, surgiu o rosto de um homem, o tipo de homem impossível de ignorar. Os firmes, expressão séria, roupas caras, mas desalinhadas o suficiente para indicar pressa ou preocupação. Ele observou Helena como se já soubesse quem ela era, como se estivesse esperando exatamente por ela. O coração dela bateu tão rápido que parecia ecoar dentro da própria cabeça. O homem desceu da carruagem com movimentos lentos, controlados. Mas havia algo em seu olhar, menos algo que misturava autoridade e inquietação. Ele se aproximou sem demonstrar medo, sem fazer perguntas imediatas. Como se reconhecesse naquela jovem perdida uma peça essencial para algo que ele, até então, não conseguira resolver. E então, quando abriu a boca para falar, Helena sentiu novamente aquele arrepio. O mesmo que sentira ao passar pela grande árvore. A sensação de que, embora aquele homem tivesse chegado como um salvador, havia algo maior, obscuro, rondando aquele encontro inesperado. Algo que talvez estivesse acompanhando Helena desde o momento em que a porta de sua antiga casa se fechara. Antes de continuar a história, se você estiver gostando, se inscreva no canal, deixe o like e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda demais a trazer histórias cada vez mais intensas para vocês. O homem finalmente falou, e sua voz ecoou com um tom que parecia carregar segredos demais. Senhorita, você está sozinha nesta estrada por escolha? Ou porque foi obrigada a sair? Helena não sabia, mas a resposta que daria ali mudaria absolutamente tudo, inclusive seu destino dentro da casa dele. Uma casa onde, como ela descobriria, nem todos os que moravam estavam vivos. Helena demorou alguns segundos para conseguir responder à pergunta. O frio, a madrugada silenciosa e a figura imponente daquele homem deixavam sua mente confusa, como se pensamentos demais disputassem espaço ao mesmo tempo. Ela ergueu o rosto, tentando parecer mais forte do que realmente estava, e respirou fundo antes de explicar que fora expulsa de casa sem aviso, acusada injustamente de algo que não tinha feito. O homem a ouviu com uma expressão indecifrável, como se cada palavra confirmasse algo que ele já suspeitava. Ninguém deveria atravessar essa estrada sozinha. Menos ele disse, olhando para os lados como se estivesse à procura de algo invisível. Muito menos em noites como esta. A escolha de palavras despertou em Helena uma curiosidade incômoda. O tom dele não era apenas simpático ou preocupado. Parecia cauteloso, quase como se aquela estrada escondesse mais do que histórias antigas ou medos supersticiosos dos moradores. Ele estendeu a mão em direção à porta da carruagem, fazendo um gesto para que ela entrasse. Venha. Não posso deixá-la aqui. Helena hesitou por um momento. Era um desconhecido, um homem rico, misterioso, e aquela carruagem parecia deslocada em meio àquele trecho esquecido da estrada. Mas a alternativa, menos ficar sozinha, na escuridão. Com aquela sensação estranha de estar sendo observada, menos parecia ainda pior. Ela subiu devagar, sentando-se no banco estofado, sentindo o cheiro de couro antigo e ervas queimadas. O homem entrou logo em seguida e bateu na lateral da carruagem, indicando ao condutor invisível que seguissem. Só então, Helena percebeu. Não havia nenhum condutor. O cavalo avançou sozinho. Ela tentou não demonstrar o susto, mas o homem notou. Acostume-se. Ele murmurou. Algumas coisas funcionam de maneira diferente em noites como esta. A frase caiu como uma pedra no estômago de Helena. O silêncio que se instalou em seguida foi quase sufocante. Só o som ritmado dos cascos preenchia o espaço. Mas, mesmo esse som, parecia ora próximo demais, ora distante demais, como se ecoasse em lugares que não existiam. Helena apertou as mãos no colo, tentando se concentrar em sua própria respiração. Aquela sensação de estar mergulhando em algo que não compreendia era quase insuportável. Depois de alguns minutos, ela finalmente criou coragem para perguntar o nome do homem. Ele demorou a responder, como se ponderasse se deveria confiar nela. Alexandre Vasconcelos, disse, por fim. Mas creio
que você já ouviu esse nome. Ela realmente já ouvira. Quase todos naquela região conheciam a família Vasconcelos. CL, antigo dono de terras imensas, cuja fortuna fora construída durante a expansão agrícola, mas também era uma família envolta em boatos. Falava-se de mortes repentinas, de tragédias estranhas, de uma linhagem que carregava uma sombra que ninguém ousava investigar muito fundo. E agora, Helena estava dentro da carruagem do herdeiro daquela casa. Por quê? Estava passando exatamente por aqui? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Alexandre desviou o olhar para a janela escura. Algumas situações exigem que eu esteja desperto, quando outros dormem menos, respondeu. E esta noite, particularmente, parecia pedir-me a presença. A resposta não esclareceu nada. Pelo contrário, deixou tudo ainda mais nebuloso. Helena percebeu que ele evitava olhar diretamente para ela quando falava certas palavras, como se temesse revelar algo que não podia controlar. E, quando finalmente ergueu os olhos, um brilho estranho refletiu na luz da lamparina interna da carruagem. Menos um brilho que não parecia natural. Ela desviou o olhar rapidamente, sentindo um arrepio. A carruagem avançou por um bom tempo, até que a estrada mudou. O piso de terra deu lugar ao som de pedras, batendo umas contra as outras, indicando que estavam se aproximando de alguma propriedade grande. A neblina se dissipou um pouco, e Helena percebeu silhuetas de árvores antigas, grossas, tortas, como braços retorcidos. A estrada ladeada por elas parecia um túnel vivo, e cada arbusto parecia se mover de leve quando a carruagem passava, como se sussurrassem entre si. O homem finalmente falou novamente. Antes que cheguemos, preciso avisá-la. A forma como ele disse aquilo fez o ar dentro da carruagem ficar mais pesado. Minha casa não é como as outras, disse Alexandre, encarando-a com uma seriedade que quase a fez recuar. Há áreas às quais você não deve ir. Portas que nunca devem ser abertas. Pessoas que talvez você veja, mas que não devem ser cumprimentadas. Helena sentiu o coração gelar. Pessoas? A palavra escapou, antes que ela pudesse controlar o tom. Alexandre suspirou. A mansão é antiga, muito antiga, e carrega marcas que não desapareceram. Coisas que permanecem, mesmo quando não deveriam. A carruagem sacolejou de leve, como se algo tivesse batido no lado de fora. Helena se encolheu automaticamente, mas Alexandre não pareceu assustado. Na verdade, parecia esperar por aquilo. Elas sempre ficam agitadas. Quando trago alguém novo, menos, murmurou ele, quase sem voz. Elas. A palavra ecoou na mente de Helena, provocando um desconforto profundo. O cavalo diminuiu o ritmo. Helena sentiu o cheiro da terra úmida, se misturando com o de madeira antiga, como se a mansão estivesse próxima o suficiente para ser sentida, antes mesmo de ser vista. E então, através das árvores, ela percebeu um brilho fraco, como luzes distantes tremulando. Alexandre inclinou a cabeça. Já chegamos, disse. Helena prendeu a respiração. Mas, antes que a mansão surgisse por completo, algo cruzou a estrada tão rápido que a carruagem quase parou, abruptamente. Uma sombra em forma humana, mas torta demais para ser de alguém normal. Helena regalou os olhos, tentando entender o que vira, mas a coisa desaparecera tão rapidamente quanto surgira. Não olhe para os lados quando isso acontecer, disse Alexandre. Firme. Elas gostam de testar os visitantes. Helena não conseguiu responder. O medo agora pulsava dentro dela, quente e sufocante. A sensação de que tinha sido arrastada para algo maior que sua própria vida tornou-se impossível de ignorar. E então, finalmente, a mansão apareceu entre as árvores. Imensa, imponente, iluminada por janelas que pareciam olhos atentos. A casa esperava por ela, como se soubesse seu nome, como se soubesse que ela estava chegando desde muito antes de ser expulsa. A carruagem parou diante da entrada principal da mansão, e o silêncio que se instalou foi tão profundo que Helena sentiu seus ouvidos zumbirem. Era como se o mundo ao redor estivesse prendendo a respiração, aguardando sua próxima decisão. O ar estava pesado, úmido,
e a sensação de ser observada crescia a cada segundo, como se dezenas de olhos invisíveis acompanhassem seus movimentos. Alexandre desceu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. Mesmo hesitante, Helena aceitou. Suas pernas tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo desconforto que aquele lugar provocava. A mansão era gigantesca, com janelas altas e estreitas, e uma fachada coberta por trepadeiras secas, que pareciam ossos finos, abraçando as paredes. Algumas janelas estavam iluminadas por luzes fracas demais para serem de velas, mas não intensas, o suficiente para serem de lampiões. Era uma luz que parecia vibrar, como se não fosse completamente natural. Quando Helena pisou no chão firme diante da porta, ouviu um som distante, como um sussurro vindo do interior da casa. Ela congelou, olhando rapidamente para Alexandre, mas ele não pareceu notar. Ou então, estava fingindo que não percebia. A porta principal se abriu sozinha. Helena levou a mão à boca, surpresa. Alexandre, porém, manteve a postura firme, apenas olhando em direção ao interior escuro. Não se assuste, disse ele calmamente. A casa reconhece presenças novas. A frase fez o coração dela bater mais rápido. Helena respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas o ar dentro da mansão parecia ainda mais denso do que o lado de fora. Ao entrar, sentiu o chão, de madeira antiga, ranger sob seus pés, como se reclamasse da intrusão. Um corredor enorme se estendia diante dela, iluminado por castiçais dispostos em intervalos irregulares. A luz tremulava de forma anormal, como se houvesse vento ali dentro, o que era impossível, já que as janelas estavam fechadas com grossas cortinas pesadas. Enquanto Alexandre caminhava, Helena o seguiu, observando tudo com um misto de fascínio e inquietação. Ao longo do corredor, quadros enormes retratavam figuras da família Vasconcelos, homens com expressões rígidas, mulheres com olhares vazios demais para serem apenas pinturas. Alguns dos quadros pareciam acompanhar seus passos. Os olhos pintados, imóveis, davam uma sensação perturbadora de vida contida, esperando apenas uma oportunidade para se manifestar. Em certo momento, Helena sentiu como se uma das figuras femininas, uma mulher de vestido preto e cabelos longos, tivesse movido a cabeça levemente para o lado. Ela piscou várias vezes, tentando se convencer de que era apenas o nervosismo. Mas a sensação insistia. Aquele quadro parecia diferente dos outros. A mulher retratada tinha uma expressão de sofrimento tão real que parecia prestes a falar. "Não pare", disse Alexandre, sem olhar para trás. "É melhor continuar andando." A voz dele, baixa e firme, era como um aviso que não admitia contestação. Helena acelerou o passo. Chegaram a um grande salão, com um lustre enorme suspendido acima, balançando muito mais do que a ausência de vento justificava. As velas acesas lançavam sombras que pareciam se contorcer pelo teto, criando formas que desapareciam sempre que Helena tentava focar nelas. "Você deve estar exausta", menos disse Alexandre. "Vou pedir que preparem um quarto para você descansar." Helena então percebeu algo curioso. Apesar da imensidão da casa, ela não vira nenhum criado, nenhum empregado, ninguém além dos dois, nem mesmo ruídos típicos, passos, conversas distantes, portas sendo fechadas. Ao casar, estava viva mas silenciosa. "Extremamente silenciosa? Não há serviçais?" perguntou ela, tentando soar casual. Alexandre desviou o olhar. "Ah", respondeu, com um tom estranho. "Mas alguns preferem não se mostrar à noite. Preferem..." A escolha da palavra soou errada demais, como se ele não estivesse falando de pessoas comuns. Antes que Helena pudesse fazer mais perguntas, um som ecoou pelo corredor à direita. Algo leve, como passos arrastados. Alexandre ergueu a cabeça, atento, e seus olhos escureceram por um instante. "Fique perto de mim menos", disse ele rapidamente. Helena obedeceu, sem hesitar. Novamente, os passos surgiram, mais nítidos, desta vez. Algo, ou alguém menos, estava caminhando em direção ao salão. Os passos
Eram irregulares. Como se a pessoa tivesse uma perna machucada ou arrastasse algo atrás de si. Mas o som não era apenas físico. Tinha algo de oco, vazio, como se viesse de um espaço entre paredes. A respiração de Helena ficou curta. Alexandre se posicionou um pouco à frente dela, como se fosse protegê-la, mas seu rosto não mostrava medo, menos apenas uma preocupação profunda, quase cansada. Os passos pararam bem na entrada do salão. Helena, mesmo lutando contra o impulso, virou o rosto. Não havia ninguém visível. Mas o tapete no corredor estava afundado, como se pés invisíveis pisassem ali. A marca se deslocou lentamente, aproximando-se deles, cada passo deixando uma pequena deformação no tecido. Não responda se ouvir alguém chamar seu nome, disse Alexandre, quase num sussurro. Não importa o que diga, não vire para olhar. A garganta de Helena secou. De repente, uma voz suave, feminina, ecoou pelo corredor. Helena. Ela congelou, incapaz de mover o músculo. Helena. Vem aqui. A voz era familiar. Tão familiar que fez seu coração doer. Sou eu. A voz era idêntica à de sua mãe. Helena sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Era impossível. Sua mãe estava viva, mas jamais estaria ali. Jamais chamaria seu nome daquela forma, com aquela doçura artificial, como se estivesse repetindo um som sem entender seu significado. Não é ela menos, disse Alexandre. Firme. Não importa o que ouça. Não responda. A marca invisível no tapete parou a poucos metros deles, e a luz do lustre aumentou subitamente, como se algo tivesse se aproximado da fonte de energia. Helena. A voz insistiu. Não tenha medo de mim. A cada repetição, a entonação ficava mais estranha, mais distorcida, até que a voz perdeu completamente o tom humano e se tornou algo frio, profundo, como se viesse de um poço distante. E então, silêncio. A marca no tapete desapareceu. A luz voltou ao normal, e o salão ficou tão quieto quanto antes de chegarem. Helena tremia, o corpo inteiro dominado por uma mistura de medo e incredulidade. Alexandre soltou um suspiro lento. Eu disse que a casa não é como as outras, menos, murmurou. Mas ela nunca age assim, sem motivo. E eu preciso descobrir por que escolheu você. Helena engoliu seco. Escolheu? A palavra mal saiu. Alexandre assentiu. Sim, a mansão nunca reage a alguém que não seja importante para ela. Helena sentiu a espinha gelar. Como uma casa poderia escolher alguém? Helena ficou parada por alguns segundos, tentando absorver o que Alexandre acabara de dizer. A mansão escolher alguém parecia algo tão absurdo quanto o que ela acabara de presenciar. Mas ao mesmo tempo, fazia um estranho sentido dentro daquele lugar, onde nada parecia funcionar segundo regras normais. O silêncio que se seguiu foi tão denso que ela quase podia tocá-lo. Alexandre indicou um corredor à esquerda. Venha. Vou levá-la ao quarto onde ficará, por enquanto. Por enquanto, a expressão não passou despercebida por Helena. Mas ela decidiu não questionar. Não naquele momento. O corredor era mais estreito que o anterior, com paredes cobertas por papéis floridos que pareciam ter sido belos um dia. Mas agora estavam desbotados, rasgados em alguns pontos. Aqui e ali, era possível ver a madeira antiga exposta, como se a casa tivesse sido ferida. Enquanto caminhavam, Helena notou que a temperatura caía conforme avançavam. O frio penetrava na pele, mas tinha algo mais profundo, como se tocasse diretamente a alma. Algumas portas ao longo do corredor estavam entreabertas, e Helena não conseguiu evitar espiar brevemente em uma delas. Viu apenas escuridão, uma escuridão tão densa que parecia pulsar, como se estivesse viva, esperando-o. Não olhe para dentro dessas portas, menos, alertou Alexandre, sem nem virar o rosto. Elas não gostam de atenção. Helena desviou o olhar imediatamente. Chegaram a um lance de escadas, que subia para o segundo andar. As escadas eram estreitas e rangiam sob o peso deles, como se reclamassem a cada passo que davam. À medida que subiam, Helena sentiu algo estranho. Uma sensação de presença atrás deles,
como se alguém estivesse ali, subindo junto, mas sem produzir som algum. Ela respirou fundo e tentou ignorar. Mas a sensação se intensificou, como se dedos gelados se aproximassem de sua nuca. Quando finalmente chegaram ao topo da escada, o corredor ali parecia ainda mais antigo. Quadros menores alinhavam as paredes, todos retratando crianças. Crianças com rostos apagados, borrados como se o artista tivesse desistido de pintar os detalhes. Helena sentiu um arrepio. Alexandre notou o que ela estava observando. Eles, começou ele, mas parou no meio da frase, como se tivesse repensado a explicação. Deixe para lá. Não se aproxime desses quadros. Helena engoliu seco. Seguiram até o final do corredor, onde uma porta branca, mais simples que as outras, esperava aberta. Alexandre parou diante dela. Você ficará neste quarto. Aqui, a casa costuma se manter mais calma. A forma como ele disse a última palavra fez Helena sentir um desconforto novo, como se aquela mansão tivesse humores. Ela entrou devagar. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Havia uma cama grande, uma janela fechada por cortinas grossas e um guarda-roupa antigo, com puxadores de bronze. A luz era suave, vinda de um abajur de vidro opaco. Helena sentiu um alívio momentâneo. Pelo menos aquele ambiente parecia normal. Mas a sensação durou pouco. Assim que Alexandre entrou atrás dela, a porta se fechou sozinha, com um estrondo seco que ecoou pelo quarto inteiro. Helena se virou assustada, mas Alexandre manteve a postura calma, embora seus olhos revelassem um aviso silencioso. A casa está inquieta. Ela reage a você, disse ele. Não sei o motivo ainda. Inquieta, Helena repetiu. Nervosa. Você fala como se fosse uma pessoa. Alexandre passou a mão pelos cabelos, claramente cansado. Esta casa já viu muitos segredos, Helena. Segredos que não desapareceram com o tempo. Eles permanecem entre as paredes, esperando, observando e, às vezes, escolhendo. Helena se sentou na beirada da cama, sentindo as pernas perderem força. Escolhendo o quê? Perguntou, quase sem voz. Alexandre se aproximou da janela, afastando um pouco a cortina. Uma luz fraca da lua iluminou seu rosto, revelando uma expressão que misturava tristeza e receio. Pessoas, disse ele. A casa escolhe pessoa aos específicos para algo que nunca entendi completamente. Helena sentiu o estômago revirar. E ela escolheu a mim? Alexandre hesitou por alguns segundos, e a hesitação disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Parece que sim. O ar pareceu ficar ainda mais pesado. Helena levou a mão ao peito, tentando acalmar a respiração. Não fazia sentido. Ela não era ninguém importante. Uma simples camponesa, expulsa de casa, sem parentes próximos. Ali, por que uma mansão antiga escolheria justamente ela? Antes que pudesse formular uma pergunta, um som surgiu no canto do quarto. Um som suave, mas perturbador. Algo como unhas arranhando a madeira. Helena se levantou de súbito, olhando ao redor. O guarda-roupa tremeu levemente, como se algo estivesse tocando a parte interna. Não abra menos, disse Alexandre imediatamente, com um tom que não permitia debate. Não importa o que aconteça. Não abra. Helena deu 2 passos para trás, aproximando-se de Alexandre. O guarda-roupa tremeu novamente. Desta vez, mais forte. E então, silêncio. Helena mal conseguia respirar. Era como se o quarto inteiro estivesse ouvindo, atento, esperando seu próximo movimento. Alexandre aproximou-se da cama e puxou uma poltrona para perto. Vou ficar aqui esta noite, disse ele. Pelo menos até entendermos se a casa está apenas curiosa, ou se está tentando algo mais. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Algo mais? Repetiu, temendo a resposta. Alexandre a encarou com sinceridade sombria. A casa pode ser protetora, ou pode ser cruel. Depende de quem entra. E, principalmente, de quem ela decide manter. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha
inteira. Ela se sentou lentamente na cama, sem ousar tirar os olhos do guarda-roupa. Mesmo imóvel, algo nele parecia atento, como se esperasse o momento certo para se manifestar de novo. O silêncio se estendeu por longos minutos, até que Helena finalmente falou. Alexandre. Começou ela, com voz hesitante. Por que você vive aqui? Se sabe que esse lugar é assim? Ele abaixou a cabeça, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque não tenho escolha menos. Respondeu, quase sussurrando. Há coisas que me prendem a esta casa. Coisas antigas, promessas e maldições. Helena sentiu o coração acelerar. Maldições. Ela repetiu. Alexandre ergueu os olhos, e por um instante, Helena viu neles uma dor profunda, quase insuportável. Você ouvirá muitas histórias sobre mim. Menos, disse ele, sobre minha família. Sobretudo, histórias que fazem até os mais corajosos evitarem estas terras. Mas a verdade é muito pior do que qualquer rumor. Helena engoliu seco. O que aconteceu aqui? Ela perguntou, sentindo um frio que não vinha do quarto. Alexandre abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta do quarto se abriu devagar, rangendo. Helena e Alexandre se viraram ao mesmo tempo, mas não havia ninguém ali. Mesmo assim, a porta continuou abrindo, como se uma mão invisível a empurrasse com calma. E, no corredor escuro, algo respirou. O dia seguinte começou com uma chuva fina que tamborilava contra as janelas da casa, criando um som constante, hipnótico e levemente inquietante. Helena acordou, ainda com a sensação de ter vivido um sonho intranquilo. Pairava em sua mente a lembrança da voz infantil, que ouvira de madrugada menos doce demais, distante demais, impossível demais. Durante o café da manhã, a casa parecia estranhamente silenciosa, exceto por passos rápidos vindos do andar de cima, como de alguém correndo pelo corredor. Helena estava prestes a perguntar a Elias se havia outra criança na casa, quando o som parou, tão repentinamente quanto começou. Elias apareceu momentos depois, calmo, composto como sempre, trazendo um livro antigo que deixara sobre a mesa. Ele disse que sairia por algumas horas para resolver assuntos importantes e que Helena poderia explorar a casa, desde que evitasse o porão. Não explicou o motivo, apenas deixou o aviso no ar, pendurado como uma promessa de que aquela proibição tinha peso. Helena sentiu, mas seu coração registrou aquilo como outra peça do quebra-cabeça sombrio, que começava a se formar silenciosamente ao seu redor. Assim que Elias saiu, Helena aproveitou para observar melhor os cômodos que ainda não tinha visto. A sala maior da mansão continha uma lareira imensa, quadros de família que pareciam observar-lá em cada movimento, e uma estante abarrotada de livros com capas rígidas e empoeiradas. Em um dos quadros, notou um menino segurando um brinquedo de madeira. A expressão do garoto era estranhamente séria, e seus olhos, ainda que pintados, pareciam atravessar a sala. Helena se aproximou mais. O brinquedo na mão dele era um barquinho azul, o mesmo barquinho que ela vira no corredor horas antes. Um arrepio percorreu sua espinha, menos forte e involuntário. Seguindo o corredor lateral, encontrou uma porta trancada, diferente de todas as outras. A fechadura parecia nova, colocada recentemente, contrastando com o estilo antigo da madeira. Helena tentou girar a maçaneta, mas ela não cedeu nem 1 milímetro. Por trás da porta, um cheiro suave de poeira antiga escapava pelas frestas. Era um cheiro que trazia consigo memórias que não eram suas, como se ali estivesse guardado algo vivo, esperando, imóvel. Ela recuou, pressionando a mão contra o próprio peito para acalmar a respiração acelerada. Enquanto caminhava de volta ao hall principal, ouviu um som metálico, vindo da sala de jantar. Um pequeno tic, tac, tic, ritmado. Ao chegar lá, percebeu que o relógio de parede, que até então estava parado, marcando uma hora impossível, agora funcionava perfeitamente.
balançando o pêndulo com precisão assustadora. A estranheza do momento fez com que ela desse alguns passos para trás, instintivamente. Quem havia dado corda no relógio? Elias não estava ali. E Helena não tocara nele. A resposta, caso existisse, permanecia suspensa, silenciosa e incômoda. Na tentativa de se distrair daquele malestar crescente, Helena decidiu ir até o jardim interno da mansão. O ar úmido da chuva tornava tudo mais escuro, mas as flores pareciam se adaptar à melancolia do clima. Entre elas, encontrou um banco de madeira descascada. Quando se sentou, notou algo gravado no encosto, quase apagado pelo tempo. Eram letras, iniciais talvez, mas que pareciam ter sido raspadas às pressas. Helena passou os dedos sobre os traços e sentiu a aspereza cruel da madeira arranhada. Aquilo não era apenas desgaste do tempo. Era um gesto de desespero. Então, ouviu novamente o som, menos aquele mesmo riso infantil, leve, quase alegre. Só que, dessa vez, estava mais perto. Muito mais. Helena se levantou imediatamente, girando o corpo para todos os lados, tentando identificar a origem. As janelas do jardim interno estavam fechadas. A porta estava fechada. Não havia nenhuma criança na casa que ela conhecesse. O riso ecoou mais uma vez, agora acompanhado de um som de passos correndo pelo corredor ao lado. Passos pequenos demais para pertencerem a Elias. Helena, tomada por uma coragem que ela mesma não reconhecia, decidiu seguir o som. O corredor estreito parecia mais escuro do que antes, as paredes cobertas por pinturas de paisagens sombrias. O riso cessou de uma vez só, mas os passos continuaram, como se a criança invisível estivesse brincando de se esconder. Quando chegou ao final do corredor, encontrou uma porta meio aberta, rangendo levemente com o vento. Ao empurrá-la, percebeu que se tratava de um quarto infantil abandonado. Bonecos antigos estavam espalhados pelo chão, e uma cama pequena permanecia arrumada, como se alguém fosse deitar ali a qualquer momento. No centro do quarto, em cima de uma mesinha, estava o barquinho azul, o mesmo barquinho azul do quadro, o mesmo que ela achara no corredor, o mesmo que ela vira desaparecer durante a madrugada. Helena sentiu a garganta travar, incapaz de desviar os olhos do brinquedo. Cada fibra de seu corpo dizia para sair daquele quarto imediatamente. Mas outra força menos, uma curiosidade crescente, quase incontrolável, menos a mantinha presa ali. Quando ela se aproximou do barquinho, um vento gélido atravessou o quarto, mesmo com as janelas fechadas. O brinquedo então se moveu sozinho, deslizando alguns centímetros sobre a madeira da mesa, deixando um rastro de poeira fina. Helena recuou tão rápido que esbarrou em uma cômoda, derrubando alguns objetos no chão. Entre eles, um diário pequeno e danificado caiu aberto, revelando uma página com uma frase escrita às pressas, em letras tremidas: "A casa não quer ficar sozinha." A visão daquela frase fez o coração de Helena disparar. Ela agarrou o diário. Mas antes que pudesse ler mais alguma coisa, a porta do quarto bateu com violência, trancando-a por dentro. O som ecoou como um trovão abafado. E no mesmo instante, algo, ou alguém menos, começou a arranhar o lado de fora da porta, devagar, como se estivesse marcando presença. A cada arranhão, a casa parecia respirar. E Helena percebeu: alguma coisa naquela mansão não queria apenas atenção, queria companhia. A batida na porta não cessava. Pelo contrário, ganhava ritmo e intenção, como se alguém, ou algo, tentasse insistir em chamar a atenção do outro lado. Helena encostou a orelha à madeira fria e, por um instante, acreditou ouvir palavras abafadas. Uma mistura de sussurros e soluços, menos como se uma conversa antiga recomeçasse entre as paredes. O ar dentro do quarto tornara-se denso, e cada respiração parecia pesar mais do que a anterior. Ela arrastou o diário para o colo, folheando as páginas com mãos trêmulas. As letras escritas em diversos estilos e mãos pareciam formar um registro coletivo. Anotações de primeiros socorros, listas de compras, uma receita de remédio caseiro. E entre essas banalidades, notas rasas sobre desaparecimentos, registros de noites
em que o relógio marcara horas erradas, e entradas que descreviam risos vindos do nada. Uma página, em tinta já desbotada, havia uma frase encurvada que saltou aos olhos. Não fechem os quartos. Elas morrem de saudade. A expressão no rosto de Helena endureceu. Elas morrem de saudade, quem eram elas? E o que significava morrer por saudade? O frio subiu-lhe pela nuca, como se alguém tivesse soprado por trás. A porta continuou a ranger e, por um momento, o som de unhas arranhando transformou-se em um canto melancólico, quase infantil. Alguém do outro lado cantava uma canção de ninar fora de tom, com intervalos, como se lembrasse de partes e esquecesse outras. Helena se aproximou da fechadura, pressionando o ouvido contra o metal. A canção cessou. Em seu lugar, ouviu um choro, tão fraco, que poderia ter sido o pensamento, mas a sensação de que algo ou alguém implorava por companhia era real, palpável. Lembrou-se então do aviso que Alexandre dera. Não abrir portas. Aquele conselho agora pesava como uma sentença. Ela batucou com os dedos na madeira, chamando por ajuda, tentando não ceder ao impulso de empurrar a maçaneta com força. Alexandre! Chamou, a voz ressoando pelo quarto. Nada respondeu além do tilintar metálico das correntes de algo solto no interior da casa. Passaram-se minutos, que pareciam horas. O coração dela martelava no peito. Quando finalmente ouviu passos correndo no corredor, passos rápidos, humanos menos a esperança, subiu como uma chama. A porta, no entanto, não se abriu. Os passos passaram, diminuíram, e ela ouviu uma voz masculina sussurrar algo que não conseguiu entender. Depois, silêncio total. A canção recomeçou. Frágil. Quase como um eco longe. Helena recostou-se contra a parede, fechando os olhos, por um instante, tentando ordenar os pensamentos. Procurou no diário por algo que pudesse explicar como agir. A tinta áspera trouxe outra entrada. Eles se alimentam de lembranças, não ofereça suas. A leitura gelo-lhe a espinha. Havia, portanto, um preço para a atenção que a casa concedia. Então, um som diferente. O ar deslocou-se, e a janela minúscula do quarto estremeceu. Helena correu até ela e, com esforço, puxou a cortina. Lá fora, a chuva havia diminuído. Nuvens ainda densas cobriam a lua. Mas a chuva agora era apenas um sussurro. No jardim, quase invisível sob o crepitar das folhas, algo movia-se, com pressa, pequenas pegadas que sumiam tão rápido quanto surgiam, como se houvesse alguém correndo entre as sombras. Ao longe, na direção do portão principal, um clarão breve ardeu, não uma luz natural, mas um lampejo, como se uma vela tivesse sido apagada e reacendida em sequência. Helena sentiu que havia um compasso estranho entre a casa e o mundo exterior. Momentos em que as coisas pareciam surdas ao tempo comum, outros em que tudo se projetava em flashes incompreensíveis. Os arranhões cessaram, a canção também. Por alguns segundos, reinou um silêncio absoluto tão pesado que até o bater de seu próprio coração parecia inadequado. Depois, do outro lado do quarto, no guarda-roupa, algo moveu-se. O puxador de bronze tremeu como se alguém por dentro buscasse uma fresta para observar. O som foi lento, deliberado. Helena deu um passo para trás. Helena! A voz forte e ao mesmo tempo aflitiva soou do corredor. Era Alexandre. A resposta foi um alívio tão agudo que por um momento ela pensou que tudo poderia se resolver com sua presença. Abra! Ele repetiu, e junto à voz vieram batidas na porta, não tão fortes quanto ela esperava, mas o suficiente para mostrar esforço. Helena Corel apoiou as mãos na madeira e empurrou. A porta cedeu com um estalo seco, e ao se abrir, Alexandre entrou num estado de exaustão controlada. Olhos escuros, respiração ofegante. Havia marcas de barro nas suas botas e algo no seu semblante que denunciava que não tivera uma travessia comum até ali. Ao seu lado, uma figura menor, magra, com roupas simples, aproximou-se. Era Elias, o criado,
que antes deixara a casa. Ele parecia terrivelmente pálido. O que aconteceu aqui? Perguntou Helena, ainda com o diário apertado. Alexandre fechou a porta, apoiando a mão contra a madeira como se tentasse convencer-se de que ela realmente estava ali, e não se tratava de mera ilusão. Tentaram empurrar a fechadura com dobras de vento menos. Murmurou, evitando encarar o diário. As portas, às vezes, reagem. Não é seguro permanecer sozinha. Elias arqueou as sobrancelhas. E por um instante, sua expressão vacilou, entre medo e vergonha. Vi pegadas no jardim menos. Revelou ele, quase sussurrando. Pegadas de criança. Entraram na casa e desapareceram nas paredes. Eu tentei seguir menos, acrescentou, olhando para Alexandre, mas a casa não me deixou passar. Senti as portas se fecharem atrás de mim. Alexandre franziu o senho, a expressão ficando dura. Há áreas que não querem ser tocadas, disse ele. Eu acendi as lamparinas. Recuei com todos os pergaminhos selados. Mas há noites como esta, em que o próprio ar se torna amante de inquietações antigas. Helena teve vontade de perguntar diretamente. Quem eram elas? Quem morria de saudade? Mas algo, na voz de Alexandre, a fez engolir a pergunta. Ao invés disso, indagou. Você pode abrir o guarda-roupa? Alexandre aproximou-se, tocou o puxador com luvas e observou por um segundo. Havia um crescimento de fungos no verniz, um brilho úmido, como se algo tivesse respirado ali recentemente. Ele respirou fundo, tirou uma chave do bolso e enfiou-a na fechadura. A chave rodou com dificuldade e o guarda-roupa abriu lentamente. Dentro, não havia roupas, menos apenas um conjunto de brinquedos cobertos por tecido e escondido, atrás um envelope amarelado, com fotos. Helena puxou as fotos com dedos, que quase tremiam. Eram retratos de família. Crianças sorrindo em campos de sol. Faces que não pareciam envelhecer nas imagens. Em uma delas, um menino segurava o barquinho azul. No verso, uma anotação tremida. Mateus menos 1894, menos nunca saiu. A legenda cortou o fôlego de Helena. Nunca saiu. Repetiu ela, sem compreender. Alexandre desviou o olhar. Sua voz foi baixa, carregada de uma dor antiga. Alguns daqui nunca partiram de verdade. Alguns ficaram. E, quando a casa sente solidão, resgata fragmentos. Fragmentos de vida que não foram vividas até o fim. Ela os chama. E quando o barulho começa, as memórias voltam a dançar. Elias olhou para o diário, que Helena ainda segurava. Encontrou o registro, disse ele. A família anotou tudo, na tentativa de mapear o que não deveriam conversar. Alguns deixaram avisos para os filhos, que virão depois. Mas nossas palavras foram fracas contra o tempo. O ar ficou pesado, mais uma vez. Helena olhou para Alexandre e perguntou, com a voz quase sumindo, o que você quer dizer com resgatar fragmentos? Alexandre fechou os olhos por um instante, lembrando, talvez menos de vozes perdidas, ou de uma promessa quebrada há anos. Não sei explicar, totalmente menos murmurou, mas sei que as almas que ficaram aqui procuram companhia. E, às vezes, escolhem, nem sempre pela bondade, nem sempre pela óbvia inocência. Helena apoiou as costas na parede, sentindo o chão tremer sob a sua própria insegurança. As peças do quebra-cabeça alinhavam-se lentamente em sua mente. O barquinho, as fotos, a canção, as portas que batem, os avisos no diário. E por trás de tudo, a sensação de que, a qualquer momento, a casa faria algo que não mais seria possível consertar. Então o que fazemos? Perguntou ela, querendo respostas e temendo a verdade. Alexandre encarou-a com firmeza, resignada. Precisamos descobrir quem são os que ficam menos, disse. E, se possível, por que escolhem agora? Só assim entenderemos se a casa quer nos proteger ou nos devorar com nostalgia. A chuva lá fora tornou-se um murmúrio apagado. No corredor, uma vela tremulou e apagou de repente como se uma mão fria tivesse passado por ela. E do outro lado do jardim,
Um sussurro quase tímido, como de uma criança escondida entre as raízes, repetiu o nome. Helena, Helena. O som atravessou a casa inteira e ficou pendurado no ar, aguardando uma resposta. Os dias na mansão passaram a ter um ritmo próprio, como se um relógio interior marcasse uma cadência que só ali fazia sentido. Helena acordava com a sensação de que as paredes observavam não apenas seus passos, mas também seus pensamentos. Às vezes, ao olhar pela janela, via sombras pequenas correndo em pontos onde não havia jardim. Às vezes, à mesa do almoço, utensílios pareciam deslocar-se um pouco, como se indicassem um descontentamento sutil. A presença do que ficara preso ali não era agressiva em todos os momentos. Menos muitas vezes se manifestava em pequenas saudades, que lembravam brisas tênues. Menos, mas havia ocasiões em que a mansão mostrava que sua memória era vasta e faminta. Alexandre passou a demonstrar um cuidado quase obsessivo em manter Helena por perto. Ele evitava deixá-la sozinha, oferecia-lhe livros para ocupar as horas. Conversava sobre trivialidades, para não deixar espaço para o vazio. Em várias ocasiões, a voz dele soava cansada, como de quem repete um mesmo aviso, até que as palavras percam a cor. Helena sentia compaixão por ele. Havia algo em seus ombros que denunciava uma culpa velha demais para caber em uma única vida. Numa tarde de neblina, enquanto folheava o diário que encontrara no quarto infantil, Helena achou uma dobra de papel escondida entre as páginas. Era um bilhete curto, escrito com caligrafia apressada. Se ouvires o choro na sala de jantar, não te pares a pegar. Segue até o fundo da biblioteca. A entrada que procuras está detrás do retrato do capitão. A linha parecia uma instrução, como se alguém, em desespero, tivesse deixado um caminho para que outros não se perdessem. Helena guardou o bilhete no bolso e naquela noite, quando as paredes pareciam mais silenciosas, pensou em segui-lo. Mas algo dentro dela hesitava. Seguir ordens escritas, por mãos que viveram ali, poderia ser perigoso. Ainda assim, a curiosidade provou ser mais forte. Precisava entender. Na noite seguinte, ao anoitecer, a mansão parecia mais densa, como se o ar segurasse segredos em partículas. Durante o jantar, um choro agudo e curto ecoou pela sala de jantar, como uma nota solitária que rasgou o tecido da conversa. Várias xícaras pingaram. A gazela de prata tremeu sobre a mesa. Alexandre ergueu o rosto lentamente. Nos olhos dele brilhou algo semelhante à resignação. Não pares menos, murmurou ele, sem que ninguém mais percebesse. Segue até a biblioteca. Helena sentiu o coração apertar, mas levantou-se. Evitou olhar para as janelas, evitou o corredor principal. Cada passo que dava soava como se a casa avaliasse sua coragem. Quando entrou na biblioteca, a luz dos castiçais desenhava fileiras de lombadas que pareciam verter memórias. Ali, nos cantos, os móveis pareciam mais antigos, carregando listras de pó que contavam histórias de passado e abandono. Seguindo o bilhete, procurou o retrato do capitão. Era uma pintura imponente, de homem sério em uniforme desgastado, com olhos que pareciam seguir quem entrava. Ela pousou as mãos na moldura. A madeira estava fria. Respirou fundo e empurrou. O retrato cedeu, girando com um rangido, revelando uma pequena abertura, uma passagem quebrada por onde passara o tempo. Atrás do retrato, havia uma escadaria estreita que descia para lugares onde Helena jamais havia ido. O ar que subia era mais antigo ainda, com cheiros de lã, de combustível, de lampiões e de papéis úmidos. Desceu com cuidado, cada degrau ecoando muito além do normal. No fim da escadaria, um corredor curto dava lugar a uma porta metálica com símbolos riscados, quase apagados. Ao tocar os símbolos, sentiu uma vibração. Eram marcas de rituais antigos, avisos gravados por mãos que tentaram conter algo, ou contê-lo, por algum tempo. A porta abriu-se para um cômodo que parecia ter sido fechado sem pressa. Camas pequenas cobertas por panos, brinquedos alinhados como se prontos para uma peça, um quadrinho, com um alfabeto infantil, pintado torto na parede. No centro,
uma pequena mesa onde havia cartas espalhadas. Helena aproximou-se e leu. Eram cartas de despedida, menos mensagens de mães, de irmãos, algumas escritas em pânico. Em uma delas, com as palavras quase arrancadas pelo choro, dizia: "Se a casa ficar vazia, ela chama. Se chamarmos de volta, perdemos quem ama." A leitura fez a respiração dela falhar. Era uma escolha cruel. Dar atenção àquilo que precisa de companhia era garantir sua preservação, mas também significava alimentar algo que já não pertencia ao mundo dos vivos. Enquanto ainda lia, ouvi um sussurro atrás dela. Não o toque. Virou-se tão rápido que quase caiu. Era uma voz infantil, fina e firme. Mas não havia ninguém visível. As cartas tremiam na mesa como se um sopro tivesse passado. Logo após, uma criança apareceu aos poucos diante de seus olhos. Uma silhueta translúcida. Um menino de cabelos escuros e olhos fundos que não refletiam luz. Ele sorriu com delicadeza. E a tristeza desse sorriso foi mais dolorida do que qualquer grito. "Você trouxe comida?" perguntou ele, com a voz de quem esqueceu a própria infância. Eu estava com tanta fome ontem. A simples menção de fome fez algo gelar em Helena. Não era fome de corpo. Era fome de presença, de memórias, de sentir que ainda existiam risos para ouvir. Ela segurou a mão dele sem pensar. E por um segundo, a pele foi fria, como pedra. Um arrepio percorreu-lhe os membros. "Quem é você?" perguntou ela, controlando a voz. "Mateus", disse o menino. "Sempre Mateus. Fiquei aqui desde que a água subiu. Não conseguia sair. Eles disseram que cuidariam de mim. Mas eles foram sumindo." A história dele era mais profunda do que palavras simples podiam explicar. Helena sentiu uma compaixão intensa, mas também uma cautela crescente. Lembrou-se das frases no diário: "Eles se alimentam de lembranças. Não ofereça as suas." E ali estava Mateus, pedindo algo que ela não sabia se deveria dar. "Por que você fica aqui?" perguntou, tentando achar uma razão que não partisse do horror. Mateus cruzou os braços. Bufou como uma criança que não recebe a atenção desejada. "Porque a casa nos chama. Ela chama quando está triste. Ela abre portas que antes estavam fechadas. Ela traz de volta quem se foi. Mas ela gosta de companhia. E a companhia canta, toca, conta histórias, para que não esqueçamos como era a vida." A cada palavra, Helena sentia a corda da sua decisão apertar. Havia neles menos nas crianças que dificilmente pareciam adultas. Um misto de inocência e algo residual que lembrava a fúria de quem foi traído pela morte. Eram fragmentos de dias felizes enjaulados, e agora queriam apenas existir. Enquanto conversavam, um som de passos ecoou no corredor acima. Helena olhou para o teto. Era como se o lugar entre mundos se abrisse e fechasse ao som de passos que vinham de fora do tempo. Mateus tocou a mão dela e um flash de lembrança atravessou sua cabeça. Helena viu, por um instante, um retrato antigo. Uma mulher de olhos claros, segurando um menino, com vestido branco, e uma promessa feita, em voz baixa: "Nunca te deixarei." O vislumbre desapareceu tão rápido quanto veio, mas deixou uma impressão. E uma pergunta: por que a casa a conectara a essas memórias que não lhe pertenciam? De repente, como se respondendo à sua inquietação, Alexandre surgiu na escadaria, ofegante e pálido. "Helena, menos", disse ele, com voz tensa. "Não devia descer aqui. Não agora." Mateus olhou para Alexandre e esboçou um sorriso triste, como quem reconhece alguém próximo. "Você voltou menos", murmurou o menino. "Voltaste depois de prometer?" Alexandre baixou a cabeça. Havia culpa nos ombros dele, que era quase visível, como uma sombra que se arrastava. "Mateus, não devemos falar nisso", respondeu ele, com a voz quebrada. "Helena não pode se envolver." "N. Ou assim." Mateus ensinou um olhar que misturava desapontamento e uma maturidade que não devia caber em tamanhos tão pequenos. "A casa espera por companhia", menos repetiu ele. "E tu prometeste que cuidarias, para que não
a esquecessem. Alexandre fechou os punhos, uma mistura de raiva, dor e uma fadiga antiga, que Helena reconheceu como sendo de promessas quebradas. Eu prometi menos, murmurou ele, e falhei, e parte de mim ficou presa junto com eles. O ar tornou-se pesado. Helena compreendeu pela primeira vez que a ligação entre Alexandre e aquelas presenças era pessoal. Não era apenas um senhor devendo explicações a um lugar. Era alguém com laços que feriam profundamente. O que aconteceu? Perguntou Helena, a voz baixa, pedindo por um fio de verdade. Alexandre fechou os olhos, e por um momento, foi apenas um homem, cansado de carregar certo peso. Houve uma enchente, disse ele finalmente. A água subiu rápido demais. Tentamos salvar quem pôde, mas houve decisões erradas. Filhos separados dos pais, portas que não abriram, promessas feitas para acalmar o pânico. Depois, com o tempo, muitos morreram esperando respostas. A mansão ficou com sombras demais para somente as paredes suportarem. Helena sentiu o chão tremer sob a força das palavras. Mateus aproximou-se e pousou a mão no braço de Alexandre. Um gesto inocente, que pareceu cortar algo de dentro do homem. Não precisa culpar-te tanto, disse o menino com simplicidade. A casa também escolhe. Ela quer companhia, e quando escolhe, não se importa se está salvando ou prendendo. As palavras pairaram no ar como uma sentença. A compreensão trouxe com ela um novo frio. Se a casa escolhia, então, Helena, fora escolhida por um motivo. E se for escolhida, então sua presença ali não era uma mera coincidência. Cabeça cheia de perguntas e com o coração espremido, Helena olhou nos olhos de Alexandre e perguntou: como podemos libertá-los? Alexandre respirou longo, puxando de dentro alguma força perdida. Não sei, disse ele, mas sei que existem rituais antigos, registros no cofre do solar, instruções que outrora ajudaram a manter o equilíbrio. Precisamos encontrar o cofre. Precisamos fazer escolhas melhores do que as que foram feitas antes. Mateus olhou para ambos, com a tristeza de quem conhece finais que mudam o rumo das histórias. Mas tomem cuidado, menos advertiu ele. A casa aprende com quem tenta, e nem sempre devolve o que levou. A advertência ecoou, enquanto a escada rangia com passos que subiam e desciam, como se a própria casa testasse a coragem daqueles que ali ousavam agir. A busca pelo cofre levou-os ao porão antigo, por entre corredores que não constavam em nenhum mapa da casa menos, ou que a casa fingia não ter. Havia um ar úmido e um cheiro de metal velho. Cada passo parecia despertar algo escondido nas pedras. Helena sentiu mais do que ouviu, a mansão observando cada movimento, como se pesasse suas intenções, antes de permitir passagem. Alexandre carregava um lampião que tremia pouco. E Elias trazia consigo um velho livro atado em couro, cujas páginas amareladas continham rituais, notas e sigilos riscados com mãos que haviam tentado, sem sucesso, conter a fome da casa. No fundo do porão, atrás de um painel que soltava pó ao tocar, encontrou-se um nicho com uma caixa de metal trancada. Havia símbolos iguais aos da porta metálica que visitaram, e um pequeno trinco com 3 chaves dispostas, como se tivessem sido colocadas ali por alguém que sabia que um dia voltariam a ser necessárias. Nas paredes, rabiscos, nomes riscados, datas, pedidos. O diário possuía instruções, mas eram parciais, escritas por quem já perdera a esperança de completá-las. Helena, com mãos trêmulas, alinhou as chaves. Uma dor imensa parecia tentar atravessar o ar, como se os próprios ossos da casa protestassem contra a ideia de libertação. Se soltarmos o que está preso aqui sem cuidado, disse Alexandre, voz baixa, podemos substituir uma prisão por outra. Precisamos do ritual completo, lembrar os nomes verdadeiros, oferecer um símbolo do laço que os prende e, por fim, pedir para que a casa devolva o que tem de humano. Elias abriu o livro e leu trechos que mal soavam humanos. Havia palavras antigas que pareciam coçar a língua. Helena percebeu que cada frase recitada
trazia ecos de memórias adiante. A mansão reagia, como se catalogasse cada som, para devolver em forma de imagem e dor. Decidiram prosseguir. Começaram com Mateus. Alexandre, em voz embargada, pronunciou o nome e contou sua história para o cofre. A data da enchente, a pequena mão que apertara dele, a promessa de que voltaria para buscá-lo. Helena colocou o barquinho azul sobre a tampa do cofre como símbolo. Um símbolo do laço perdido entre o menino e o mundo. A caixa tremeu. Um suspiro antigo e chocado percorreu o porão. A lâmpada oscilou. Uma presença suave e translúcida apareceu. Abriu o sorriso que Mateus sempre tivera nas memórias guardadas, e por um segundo a casa pareceu mais leve. Obrigado, sussurrou Mateus, antes de desaparecer em um clarão suave que não queimou nem doeu. A sala ganhou espaço, e o ar tornou-se menos pesado por um instante. Mas a libertação de uma memória não vinha sem custo. Enquanto um pedaço da mansão se aliviava, outro se obscurecia. Outras vozes começaram a ecoar, menos súplices e mais famintas, como se recebessem o ato como traição. Helena sentiu a presença de uma figura mais velha, aproximando-se. Uma mulher de vestido pesado, que, em vida, havia guardado o lar com rigidez. Seus olhos pediam compreensão, mas sua boca sussurrava vingança. Não podemos só arrancar pedaços, menos avisou Elias com pressa. Há nomes que exigem algo maior. Promessas que precisam ser honradas, para que a mansão libere aquilo que retém. Alexandre assentiu, e o livro indicou o próximo passo. Era necessário um sacrifício simbólico. Não sangue, mas uma renúncia. Alguém deveria aceitar carregar parte da memória para que o resto fosse devolvido. Helena entendeu, com um frio cortante, que essa renúncia poderia aprisionar ainda mais uma vida. Olhou para Alexandre. Nele viu a sombra de alguém que já carregara muitas promessas quebradas. Havia algo determinado em seus olhos, uma resolução que cheirava a expiação. Eu farei, disse Alexandre sem hesitar. Eu pagarei o que falta. Já falei antes. Não posso deixar que mais vidas se percam por minha culpa. As palavras saíram com uma firmeza que não deixou espaço para contestação. Elias tentou protestar, mas Alexandre sorriu com tristeza. E Helena sentiu um aperto que misturava gratidão e medo. Alexandre colocou a mão sobre o metal da caixa e pronunciou um juramento. Abria a mão de seu direito sobre a casa, de seu sangue, de seu nome. Como o dono menos aceitava ser guardião temporário, de lembranças que não poderiam ser soltas de uma só vez. O ritual exigia que alguém se oferecesse voluntariamente. O livro explicou que a casa aceitava o gesto quando havia sinceridade. Ao pronunciar o juramento, uma reação violenta tomou a mansão. Portas bateram, janelas estalaram e uma sucessão de imagens inundou o porão. Rostos de pessoas que ali viveram, vultos de crianças correndo esticando mãos, alçando cestas. Alexandre sofreu. Suas feições contorceram-se e o corpo deu um tremor, como se memórias pesadas tivessem sido empurradas para dentro dele. Vozes murmuraram nomes que ele pronunciava em voz baixa, e com cada nome, uma sombra desprende-se do caçário, visível por instantes, antes de se dissipar em luz. A mansão rugiu, não em raiva, mas em dor. Era como arrancar um dente antigo, necessário, mas avassalador. Quando o ritual terminou, o porão ficou em silêncio absoluto. O livro caiu das mãos de Elias, e o lampião de Alexandre perdeu o brilho mais intenso. Naquele silêncio, algo novo pairou. Uma paz cautelosa, como a respiração de alguém que volta a acordar. Algumas presenças foram libertadas completamente, outras se fundiram, parcialmente, nas paredes menos memórias que não aceitavam partir sem um laço final. Helena olhou ao redor. Mateus não estava mais ali. Havia apenas uma alusão sutil, como se o barquinho, agora, tivesse um traço de pintura nova. Em compensação, a figura que havia parecido ameaçadora, a mulher de vestido pesado, permaneceu. Ela aproximou-se de Alexandre, com os olhos cheios de uma estranha ternura. Cuidaste bem menos, disse ela,
em voz que parecia uma brisa. Talvez agora, enfim, possamos esquecer um pouco. Alexandre, pálido, sorriu apenas por um momento. Havia marca em seu rosto, não apenas física. Algo nele agora guardava memórias que não eram suas. Ele havia cumprido seu preço. Era uma liberdade incompleta, menos muitas almas libertas. Mas um homem amarrado ao passado. Helena tocou o braço dele e sentiu a vibração de lembranças que não lhe pertenciam. Vislumbres de noites de inverno, de decisões difíceis, de mãos que acalentavam e depois apertavam. Havia culpa, sim, mas também uma devoção que transformava a dor em força. A casa mudou nos dias seguintes. Pequenos sinais. O relógio que marcava horas normais. Risos que pareciam vir do nada e não causavam terror. Portas que se mantinham abertas. A mansão recuperou um pouco de humanidade, mas havia vestígios do que fora arrancado. Quartos vazios que mantinham o eco de vozes, retratos que pareciam mais brandos. E uma sensação de que alguém ainda observava, não com fome, mas com memória. Alexandre passou a andar de modo mais lento. Havia noites em que sumia para o porão por longos períodos, lendo, mexendo em papéis, tentando catalogar o que agora carregava. Elias voltou a sorrir com mais leveza, e Helena sentiu que de alguma forma ela própria também havia mudado. A casa a tocara, de modo irrevogável, mas também a fortalecera. Ela havia enfrentado saudade, assombro e promessas quebradas, e agora carregava um nome que ecoava menos como condenação e mais como missão. Houve um último evento, uma noite clara, em que a lua finalmente apareceu sem nuvens. Helena caminhou pelo jardim e ouviu, de longe, um sussurro suave. Não era um pedido, nem uma súplica, era agradecimento. Algo atravessou o ar e tocou sua face, como uma palma leve. Mateus, por fim, brincou perto do lago em sua lembrança, e a casa pareceu suspirar, satisfeita por ter tido companhia e, ao mesmo tempo, por ter devolvido aquilo que não lhe cabia mais. Antes de despedir-se, porque despedida havia de acontecer, Alexandre chamou Helena ao seu escritório. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma determinação calma. A casa nunca será nossa. Totalmente, disse ele. Mas agora, podemos protegê-la, de modo que não a devore de novo. Há regras que devemos seguir, e novos guardiões que precisam ser preparados. Helena entendeu. A liberdade custara caro. A mansão perdera partes de sua fome, mas ainda exigia respeito. Não era um final épico, nem um triunfo absoluto. Era uma costura lenta e cuidadosa entre o passado e o presente. Na manhã, em que Helena partiu da mansão pela primeira vez como alguém diferente, menos com roupas que não eram mais das ruas, com uma mala pequena e o barquinho azul embrulhado em um pano, olhou para trás. A casa pairava imóvel. Trepadeiras, dançando ao vento. Uma janela no andar mais alto estava aberta. Uma cortina parecia acenar. Por um momento, a sensação que teve não foi de medo, nem de vitória, mas de entendimento. Cuide dela menos, disse ela a Alexandre, com voz firme, e não repita promessas que não pode cumprir. Ele fez um aceno lento. Prometo, respondeu. Quando Helena caminhou pela estrada em direção ao vilarejo, ouviu, lá atrás, um eco. O riso de uma criança que se confundiu com o vento. Não sabia se era lembrança ou premonição, mas uma coisa era certa. A mansão continuaria ali, com suas memórias, suas elegias e suas sombras. Nem todos estavam vivos quando ela chegou, e nem todos voltaram a ser como antes, quando ela partiu. Havia, porém, um equilíbrio novo, frágil, cuidadoso e temperado por sacrifícios. No vagar da tarde, Helena percebeu que carregava algo mais que pertences. Levava histórias. Histórias de vidas interrompidas, de escolhas que moldavam destinos, de laços que prendem e soltam. E enquanto andava, o barquinho em suas mãos parecia mais leve, como se soubesse que havia cumprido seu papel. A última linha do diário, presa às páginas que ela trouxera consigo, fora escrita com tremor.
Mas com esperança, quando a casa tem companhia justa, aprende a esperar. Quando aprende a esperar, deixa o mundo seguir Helena Sorio sabendo que alguns finais não apagam todas as cicatrizes. Menos apenas as tornam parte de algo maior. E no silêncio que agora a envolvia, ouviu um último sussurro, desta vez distante, quase uma bênção. Vá, conte. E ela foi.